Um menino observa um bilionário e diz, sem hesitar, ei, senhor, meu pai tem uma marca de nascimento igual à sua. Naquele instante, o bilionário fica chocado, sem imaginar que essa simples frase revelaria um segredo capaz de mudar suas vidas para sempre. Antes de começar, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Também compartilhe com quem vai curtir. Agora, curta a história. Em uma vila tranquila, onde as casas eram pequenas e as ruas sempre cheias de crianças correndo, moravam Lucas e seu pai, João. A casa deles ficava no final da rua, ao lado de um campo de flores silvestres, onde Lucas adorava brincar, correndo livre entre as cores vivas das flores e o aroma suave que o vento espalhava. João era um homem simples e trabalhador, carpinteiro de profissão. Passava o dia todo na oficina, uma construção de madeira um pouco antiga, cheia de ferramentas que ele organizava cuidadosamente. Seus dias eram longos, e suas mãos, cheias de calos, contavam as histórias do trabalho árduo. Mas, apesar do cansaço, ele sempre voltava para casa com um sorriso para o filho, pronto para os momentos mais preciosos do dia. Lucas, um menino de apenas 8 anos, tinha uma admiração imensa pelo pai. Para ele, João era o homem mais forte e habilidoso do mundo. Observava tudo com atenção, o jeito como o pai martelava a madeira, como lustrava os móveis até que brilhassem, e como mantinha aquela expressão concentrada e tranquila enquanto trabalhava. Lucas se orgulhava de dizer que queria ser igual ao pai quando crescesse. Toda noite, quando o pai chegava em casa, Lucas corria para encontrá-lo, e juntos preparavam o jantar. A mesa era simples, com pratos que eles mesmos ajeitavam, mas o clima era sempre cheio de carinho. Eles conversavam sobre o dia, Lucas contando sobre suas aventuras na escola e o pai sorrindo, escutando cada detalhe. E, depois do jantar, sempre vinham as histórias. João tinha um jeito especial de contar histórias sobre os mais diferentes lugares do mundo, mesmo que nunca tivesse saído daquela vila. Para Lucas, esses momentos eram como viajar para longe, sem sair de casa. João e Lucas não tinham muito dinheiro, e a casa era modesta, com poucos móveis e quase nada de decoração, além de uma foto especial, a foto da mãe de Lucas, que ficava sobre a lareira. Ela tinha falecido quando Lucas ainda era um bebê, e ele só conhecia o rosto dela pela imagem antiga e amarelada. Nas noites mais frias, João falava dela com carinho, e Lucas ouvia atento, imaginando como ela era e sentindo saudade de alguém que ele mal conheceu. O pai sempre dizia que ela era uma mulher forte, gentil e bondosa. E, para Lucas, isso bastava para ele se sentir ainda mais conectado a ela. Embora a vida deles fosse simples, os dias eram cheios de momentos que eles guardavam com carinho. Nos fins de semana, pai e filho iam juntos ao mercado da cidade, onde compravam frutas frescas e aproveitavam para conversar com os vizinhos. João era respeitado e querido por todos. O sorriso fácil de Lucas e a bondade de João faziam com que todos ao redor sentissem algo especial quando estavam perto dos dois. Era uma vida simples, sem luxos ou grandes surpresas. Mas, para Lucas, aquela rotina com o pai era tudo. Cada risada, cada história e cada noite juntos eram lembranças que ele guardava com o coração cheio de gratidão. Era uma vida feita de pequenos momentos preciosos, de um amor tão forte que parecia eterno. E mesmo sem imaginar, Lucas estava prestes a descobrir que, por trás daquela simplicidade, havia um segredo antigo que mudaria suas vidas para sempre. Em um sábado de manhã, João decidiu fazer uma surpresa para Lucas. Ele entrou no quarto do filho, ainda sonolento, e disse com um sorriso misterioso: Lucas, hoje vamos dar um passeio bem diferente. Vamos para a cidade grande. Lucas abriu os olhos na mesma hora, sem acreditar no que tinha acabado de ouvir. Para ele, a cidade grande era um lugar distante, quase como um sonho. Ele sempre ouvia histórias sobre prédios altos, ruas cheias de pessoas e vitrines de lojas iluminadas. Agora, seu próprio pai estava ali, prometendo que o levaria para viver essa aventura. Em poucos minutos, Lucas já estava de pé, vestindo a melhor roupa que tinha, uma camiseta azul que ele adorava e um par de tênis que o pai havia comprado no último aniversário. O caminho até a cidade foi cheio de risos e curiosidade. João e Lucas pegavam o ônibus, e o menino, empolgado, fazia perguntas sobre o que viriam, sobre como seriam as pessoas e se realmente existiriam aqueles prédios gigantes de que tanto ouvia falar. Quando chegaram à cidade, Lucas ficou de boca aberta.
Tudo era tão maior, mais colorido e cheio de movimento do que ele jamais imaginara. Havia carros passando por todos os lados, pessoas caminhando apressadas e construções tão altas que pareciam tocar o céu. Lucas não sabia para onde olhar primeiro, tudo parecia incrível. Pai, olha aquilo! Ele exclamava, apontando para cada nova coisa que via. Eles caminharam por ruas movimentadas, pararam em uma praça onde o chão era coberto de azulejos coloridos, e João comprou para Lucas uma pipoca de um vendedor ambulante. O menino mal podia segurar o saco de pipoca de tanto que apontava, surpreso com cada detalhe ao redor. Era como se ele tivesse entrado em outro mundo. João levou Lucas até uma galeria cheia de lojas, onde ele podia ver brinquedos, roupas e até doces importados que nunca tinha visto antes. Em uma das lojas, havia uma enorme vitrine cheia de bonecos de super-heróis, e Lucas parou para admirar. Seu olhar era de pura fascinação, e João observava com carinho, se divertindo com o encanto do filho. É tudo tão lindo aqui, pai, disse Lucas, com um sorriso que iluminava seu rosto. João sorria, feliz por ter proporcionado ao filho essa experiência. Mas foi então, enquanto caminhavam de volta para a praça, que algo inesperado aconteceu. Lucas notou um homem bem vestido saindo de um carro luxuoso, parado em frente a um café elegante. Um homem, de terno impecável, caminhava com uma presença que atraía a atenção de todos ao redor. Lucas ficou olhando, intrigado, sem entender muito bem o que era aquilo que o deixava tão curioso. Foi aí que ele percebeu algo peculiar, uma pequena marca de nascença no pescoço do homem. A marca era idêntica à que seu pai tinha. Na sua inocência e curiosidade, Lucas puxou o braço do pai, apontando para o homem, disse: Pai, olha! Aquele senhor tem uma marca igualzinha à sua. João olhou para o homem com surpresa, e o homem, por sua vez, olhou para o menino e para João, visivelmente intrigado. O bilionário não esperava que um simples passeio pela cidade o confrontasse com uma imagem do passado. Sem saber, Lucas havia iniciado uma série de eventos que mudaria o destino deles para sempre. Assim que Lucas apontou para o homem elegante e comentou sobre a marca de nascença, o bilionário parou por um instante, visivelmente surpreso. Era como se a curiosidade inocente do menino tivesse tocado algo profundamente guardado dentro dele. Ele olhou para o pequeno, depois para João, e se aproximou com um sorriso leve, mas com um olhar cheio de perguntas. O homem era alto, usava um terno perfeitamente ajustado, e tinha uma presença tão imponente que as pessoas na rua automaticamente abriam espaço para ele passar. Lucas, que era cheio de curiosidade e coragem, não se intimidou e ficou ali, de olhos arregalados, enquanto o homem parava bem na sua frente. Olá, garoto, disse o bilionário, com um sorriso curioso. Vejo que você notou minha marca. Lucas sorriu, sem saber que seu comentário simples tinha tocado algo tão profundo. Meu pai tem uma igualzinha, ele explicou, apontando para João, que estava ao seu lado, sem entender muito bem o que estava acontecendo. O bilionário voltou a olhar para João e, ao ver a marca idêntica, ficou visivelmente abalado. Ele parecia perdido em pensamentos, como se estivesse revivendo uma memória distante, algo que ele havia deixado para trás. Para ele, aquela marca era um símbolo de um passado que nunca se concretizou, de uma história que ele não sabia ter deixado raízes. Desculpem a curiosidade, disse ele, em um tom amigável, tentando esconder a surpresa. Não quero parecer intrometido, mas vocês não são daqui, certo? João, um pouco desconfiado, assentiu e explicou que viviam em uma cidade pequena, longe daquela agitação da cidade grande. Ele observava o homem, sem entender muito bem por que aquele senhor tão distinto estava tão interessado neles. No entanto, ele também sentia uma estranha familiaridade naquele rosto. Enquanto João falava, o bilionário mantinha os olhos fixos nele, como se buscasse respostas nas entrelinhas. Ao ouvir a voz de João, algo mexeu dentro do seu peito, uma lembrança vaga, um sentimento que ele não conseguia explicar. Ele tentava manter a postura firme e controlada, mas sua mente não parava de questionar o que significava aquele encontro. O homem se abaixou, ficando na altura de Lucas, e perguntou, sorrindo: Você gosta de passear pela cidade grande? Lucas balançou a cabeça, ainda com os olhos brilhando de emoção, e contou sobre as lojas que visitaram, sobre os brinquedos que viu e sobre o quanto estava encantado com tudo aquilo. O bilionário ouvia com atenção,
mas seu olhar frequentemente se desviava para João, como se tentasse desvendar um enigma invisível. A cada palavra de Lucas, o homem parecia mais intrigado. Ele então se levantou e, olhando novamente para João, disse com voz suave: "A vida tem um jeito estranho de nos surpreender, não é?" João, um pouco desconcertado, apenas assentiu, sentindo que aquela conversa estava indo para um caminho que ele não compreendia, mas que de algum modo o envolvia profundamente. Naquele instante, ele percebeu que aquele encontro casual não era apenas uma coincidência. Enquanto a conversa seguia, Lucas olhava para o bilionário e para seu pai com uma curiosidade crescente. Para ele, aquele homem parecia saído de um livro de histórias, tão bem vestido e sério, mas com um olhar que mostrava algo mais. Lucas era observador por natureza, sempre atento aos detalhes que passavam despercebidos por muitos. E, agora, ele não conseguia tirar da cabeça aquela coincidência, a marca de nascença que tanto intrigava. A marca de seu pai, João, era pequena, mas muito característica. Ela tinha a forma de uma meia-lua e ficava na lateral do pescoço. Desde que era bem pequeno, Lucas notava aquilo e achava que era um detalhe especial, quase como um símbolo secreto que só ele e o pai conheciam. Ele até gostava de brincar de super-herói, dizendo que aquela marca era um sinal de força que o pai tinha recebido. Mas agora, ao ver a mesma marca no pescoço do homem estranho, ele ficou cheio de perguntas. Com a curiosidade natural de uma criança, Lucas se aproximou um pouco mais do bilionário e, com o olhar fixo na marca, perguntou: "Senhor, a sua marca é igual à do meu pai. Isso quer dizer alguma coisa?" O bilionário, pego de surpresa, arregalou os olhos por um momento. Ele não esperava que o menino fosse notar aquilo com tanta clareza e ainda mais, que fizesse uma pergunta tão direta. João, por sua vez, ficou sem jeito, sem saber ao certo o que dizer ou como reagir. Aquilo parecia uma coincidência extraordinária, algo que ambos os adultos ainda estavam tentando processar. "Lucas, é só uma marca", disse João, tentando amenizar a curiosidade do filho. Mas o bilionário parecia absorvido pela pergunta. Ele passou a mão sobre a marca, como se estivesse, pela primeira vez, realmente percebendo quanto ela era única. Respirou fundo, se abaixou na altura do menino e respondeu: "Sabe, Lucas, às vezes a vida nos prega peças. Algo que parece uma coincidência pode ser muito mais. Pode ter um significado que só o tempo revela." Lucas franziu o rosto, tentando entender as palavras enigmáticas do bilionário. Para ele, tudo ainda era uma grande aventura, mas algo lhe dizia que havia uma conexão invisível entre eles. Ele olhou para o pai e depois para o homem, e percebeu que ambos pareciam um pouco desconfortáveis, como se tivessem acabado de descobrir uma peça importante de um quebra-cabeça antigo. A observação de Lucas, por mais simples que fosse, parecia ter lançado uma nova luz naquele encontro. O bilionário se levantou e deu um longo olhar a João, um olhar que misturava surpresa, emoção e uma pergunta silenciosa. Enquanto o bilionário ainda observava João e o menino com um olhar curioso, algo dentro dele parecia ter despertado. Havia uma memória, há muito tempo enterrada, começando a tomar forma na sua mente. Ele olhou para o céu, como se buscasse respostas nas nuvens que se arrastavam lentamente, e a expressão em seu rosto se suavizou, como se estivesse se lembrando de algo muito distante, algo que ele tinha tentado esquecer. João percebeu que o homem estava distante, como se não estivesse mais ali, e isso fez sentir uma mistura de curiosidade e apreensão. O bilionário estava claramente lutando com algum tipo de emoção reprimida, algo que ele não queria deixar transparecer. Foi então que ele soltou um suspiro profundo e, com uma voz mais suave, disse: Eu conheci alguém, muitos anos atrás, que tinha uma marca muito parecida com a sua, João." João franziu a testa, tentando entender o que o homem queria dizer. Ele não sabia que essa simples conversa, que começou com a inocente curiosidade de Lucas, estava prestes a abrir as portas de um passado esquecido, que ele nem sequer sabia existir. O bilionário continuou, com a voz embargada, como se as palavras lhe custassem a sair. "Era uma mulher. Uma mulher que eu amei muito. Na verdade, eu pensei que jamais a perderia. A marca que você tem é a mesma marca que ela tinha. No mesmo lugar. Eu não sou capaz de explicar isso, mas quando vi vocês dois, isso me fez lembrar dela, de tudo o que aconteceu." João sentiu um arrepio na espinha.
Ele jamais imaginaria que aquele encontro, aparentemente simples, traria à tona uma história tão dolorosa, algo que ele não tinha ideia que o bilionário carregava. O homem agora parecia mais vulnerável, mais humano, e seus olhos estavam nublados pela saudade. A lembrança do bilionário era vívida. Ele se lembrou de como conheceu aquela mulher, com quem passou tantos momentos felizes, vivendo um amor profundo e genuíno. Ela tinha a mesma marca no pescoço, quase imperceptível, mas tão peculiar que ele nunca conseguiu deixar de notar. Quando se conheceram, ela se abriu para ele com uma sinceridade que ele jamais havia encontrado em outra pessoa. Eles riram, viajaram e fizeram planos para o futuro. Mas a vida, como muitas vezes acontece, não seguiu o curso que eles imaginavam. A mulher de quem ele tanto gostava desapareceu de sua vida sem deixar explicações, levando consigo a única pista que ele tinha para compreender o que realmente aconteceu. Ela não apenas desapareceu fisicamente, mas também tirou com ela a chave de um amor que ele sempre guardou com carinho. João sentiu um peso no peito ao ouvir o bilionário falar sobre ela. Ele não sabia o que dizer, mas sentiu uma conexão estranha com aquele homem. Como poderia ele, João, nunca ter ouvido falar dessa mulher? E, mais importante, por que a história dele e do bilionário, aparentemente tão distantes, estavam se entrelaçando de forma tão misteriosa? Enquanto o bilionário falava, as imagens da mulher que ele amou e perdeu começaram a se formar na mente de João. Ele imaginou o que teria acontecido, qual seria a história por trás da partida dela e como isso tinha afetado aquele homem rico, que agora parecia ser nada mais do que um reflexo do amor perdido. Lucas, que estava ouvindo tudo em silêncio, sentiu a atmosfera ao redor mudar. A conversa já não era mais sobre uma simples coincidência de marcas de nascença. Era algo muito mais profundo, uma história de dor, saudade e talvez até de um reencontro impossível. O bilionário olhou para João com um olhar cheio de perguntas não feitas. A sua memória, agora aflorada, estava cheia de lacunas. Havia uma parte dele que queria saber mais, queria entender por que aquela marca estava ali, tão presente e tão ligada a algo que ele pensava ter perdido para sempre. Não sei o que isso significa, mas você me fez lembrar de algo muito importante, disse o bilionário, finalmente encontrando forças para encarar João. Eu tenho que saber mais sobre você e sobre essa história. Eu tenho que entender por que nossa vida se cruzou dessa forma. João não sabia o que responder, mas sentia que aquele momento, aquela conversa, era o início de algo que mudaria suas vidas para sempre. O que quer que fosse o passado daquele homem, parecia estar finalmente encontrando uma pista perdida, algo que ele nem imaginava que existia. A conversa entre o bilionário, João e Lucas estava tomando rumos que ninguém poderia prever. O homem, agora com um semblante mais sério, olhava fixamente para João, como se estivesse buscando respostas em seu rosto. O silêncio pairava entre eles, pesado, como se cada um estivesse tentando decifrar o outro. Lucas, como sempre curioso e sem filtros, se mantinha ali, observando com seus olhos grandes e atentos, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sentindo que algo muito importante estava prestes a ser revelado. Foi então que o bilionário, com uma respiração profunda, finalmente rompeu o silêncio com palavras que pareciam carregar todo o peso de uma vida inteira. Eu tenho uma história para te contar, João. Uma história que eu guardei por muitos anos e que, por algum motivo, começou a voltar agora. Você e seu filho são mais do que apenas uma coincidência. Vocês são parte de algo que eu achei perdido para sempre. João olhou para ele, confuso, sem saber como reagir. O bilionário, por sua vez, parecia estar prestes a abrir um capítulo da sua vida que ele jamais tinha pensado em revisitar. Ele olhou para Lucas, ainda em silêncio, como se precisasse da presença do garoto para dar coragem para continuar. Quando eu era mais jovem, começou o bilionário, com a voz baixa e trêmula, eu estive com uma mulher muito especial. Ela me fez prometer algo que eu achei que nunca precisaria cumprir. Ela me pediu para protegê-la e a criança que ela estava esperando, algo que ela temia que fosse uma ameaça a ambos. Eu não sabia, mas esse pedido mudou tudo. João sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele tentou manter a compostura, mas suas mãos começaram a suar. A cada palavra que o bilionário dizia, parecia que uma peça de um grande quebra-cabeça estava começando a se encaixar de forma perturbadora. O que ele queria dizer?
Quem era essa mulher e qual era a ligação com ele? O bilionário continuou. Eu não sou o tipo de homem que se arrepende facilmente, João. Mas o que aconteceu com ela, com eles, me assombra até hoje. Ela desapareceu, sem deixar rastros. E o pior, eu nunca soube o que aconteceu com a criança. Eu fui deixado com a promessa e um peso que me acompanhou por toda a minha vida. Eu procurei por ela, por eles, durante anos, mas nunca consegui encontrar respostas. João ficou em silêncio, sem saber como reagir. O bilionário parecia agora estar visivelmente abalado. Suas palavras eram carregadas de uma emoção crua que ele não conseguia esconder. Ele sentiu uma necessidade de entender tudo, de desvendar aquele mistério que parecia ter sido guardado em segredo por tanto tempo. Foi então que o bilionário olhou novamente para João e para Lucas, e algo em seu olhar mudou. Ele parecia ter feito uma conexão instantânea, uma conclusão que ele não esperava, mas que agora parecia inegável. Lucas, essa marca de nascença, ele disse com uma calma tensa, sua voz quase sussurrada. É exatamente a mesma marca que o filho daquela mulher tinha. A mesma marca que eu vi na criança que ela estava esperando. O silêncio foi absoluto. João, agora em estado de choque, olhou para o bilionário e então para Lucas, que estava completamente alheio à magnitude da situação. O menino, com sua inocência, provavelmente não entendia o que aquela revelação significava. Mas para João, o peso das palavras foi esmagador. Você está dizendo que Lucas, ele é... João começou, a voz falhando, sem conseguir completar a frase. O bilionário assentiu, seus olhos agora repletos de uma emoção profunda que era impossível disfarçar. Eu estou dizendo que Lucas é o filho perdido. O filho daquela mulher que eu tanto amei. Ele é meu filho. As palavras caíram como uma bomba. João mal conseguiu acreditar no que acabará de ouvir. Seu corpo parecia ter congelado, mas a mente girava, tentando processar a realidade que estava se descortinando diante dele. O bilionário, aquele homem poderoso e distante, agora estava diante dele, revelando um segredo que poderia mudar o destino de todos. Lucas, seu filho, era o herdeiro perdido de um amor do passado, e esse encontro não era uma coincidência. Era um reencontro predestinado. Lucas, que até então não compreendia a magnitude do momento, olhou para seu pai, confuso com o silêncio e a tensão no ar. João, com as mãos tremendo, se abaixou até seu filho e o abraçou forte, tentando dar a ele alguma segurança diante de algo tão incompreensível. O bilionário observava a cena com os olhos marejados, como se tivesse acabado de ganhar algo que pensava que havia perdido para sempre. O passado e o presente se colidiam de uma forma impossível de ignorar, e, naquele momento, as vidas de João, Lucas e o bilionário estavam irremediavelmente entrelaçadas por um laço de sangue, história e destino. O silêncio que se seguiu à revelação foi quase palpável. Lucas, ainda segurado pelo abraço apertado de João, não tinha ideia da enormidade do que acabará de ser dito, mas sentia a tensão no ar. O bilionário, por sua vez, parecia estar à beira de um colapso emocional, como se aquele momento fosse o ponto final de uma longa jornada que ele nunca imaginou que alcançaria. João, ainda processando a notícia de que Lucas era, de alguma forma, o filho perdido daquele homem, olhou para o bilionário com uma mistura de incredulidade e compaixão. Ele sentiu que, mais do que qualquer outra coisa, aquele homem precisava de algo. Uma resposta, um reconhecimento, algo que o aliviasse do peso de tantos anos de arrependimento. João, com os olhos marejados, se levantou lentamente, mantendo o filho em seus braços, e disse: Eu não sei o que dizer. Não posso acreditar que isso é real. Mas você está dizendo que Lucas é seu filho. E se isso for verdade, o que aconteceu com ela? Com a mãe de Lucas? O bilionário olhou para o chão, sua expressão se tornando mais sombria. Ele parecia pesar suas palavras, tentando decidir se deveria revelar mais do que já tinha dito. Depois de alguns segundos que pareceram horas, ele levantou o olhar, agora cheio de um tipo de dor que não podia mais ser ignorada. Eu perdi o contato com ela muito antes de tudo acontecer. Ela foi embora sem deixar explicações. Quando a criança nasceu, ela desapareceu. Eu procurei por anos, mas o tempo, as circunstâncias, tudo me afastou ainda mais dessa história. E eu me arrependi profundamente por não ter feito mais, por não ter procurado o suficiente. Ela me pediu para cuidar de você,
e eu falei. Eu falei como homem, e, agora, vejo que você está aqui, e tudo o que eu queria era encontrar você. João ficou em silêncio, ouvindo cada palavra do bilionário. O pedido de perdão, embora simples, estava carregado de uma sinceridade que ele não podia ignorar. O bilionário estava ali, na frente dele, pedindo desculpas por algo que parecia além do perdão, por uma perda que ele acreditava que seria eterna. Foi então que João percebeu algo. Ele olhou para o bilionário, que agora parecia mais vulnerável do que nunca, e sentiu uma empatia que transcendeu a dor do passado. Talvez fosse o peso do arrependimento no olhar daquele homem, ou talvez fosse o fato de que ele, também, carregava suas próprias cicatrizes, mas algo dentro dele dizia que o perdão poderia, sim, ser concedido. Você não é o único a carregar arrependimentos, João disse, sua voz suave, mas firme. Todos nós cometemos erros. A diferença é que você finalmente está aqui, reconhecendo aquilo que passou anos ignorando. Não sei o que aconteceu com ela, e talvez nunca soubemos a verdade completa. Mas, agora, você tem a chance de corrigir o que foi perdido. E Lucas? Lucas merece saber quem você é. E você merece ser parte da vida dele, se ele aceitar. O bilionário olhou para João, os olhos brilhando com um misto de gratidão e dor. Ele sabia que as palavras de João eram verdadeiras. Ele finalmente estava diante de uma chance que parecia ter desaparecido com o tempo. Mas agora, com Lucas ali, com a marca da criança que ele tanto amou, ele sabia que poderia tentar, ao menos tentar, restaurar o que foi destruído. Lucas, com sua típica ingenuidade, olhou para o homem que se dizia ser seu pai, e fez uma pergunta simples, mas profunda. Você vai ficar aqui com a gente agora? O bilionário sorriu, mas o sorriso era amargo. Ele sabia que não seria simples. A dor do passado ainda estava lá, mas ele estava pronto para dar o primeiro passo. Ele se ajoelhou na frente de Lucas, colocando a mão sobre o ombro do menino com ternura, e disse: Eu gostaria muito de estar aqui com vocês. E, se você me deixar, vou tentar, a partir de agora, ser o pai que você merece. João observava a cena com um olhar profundo, sentindo que uma nova jornada estava começando para todos eles. O reencontro de um pai perdido com seu filho, a chance de reconstruir uma relação que havia sido arrancada pelo destino, agora estava diante deles. A dor do passado estava sendo substituída pela esperança, e embora as cicatrizes jamais desaparecessem, o pedido de perdão foi o primeiro passo para a cura. Eu sei que palavras não podem consertar tudo, João disse, olhando para o bilionário. Mas, talvez, esse seja o começo de algo novo. Algo que, no fundo, todos precisávamos. O bilionário assentiu, e com um olhar cheio de determinação, disse: Então, vamos fazer o nosso melhor para construir algo novo, juntos. E ali, no meio daquela praça movimentada da cidade grande, onde o destino de tantas vidas se cruza de maneira inexplicável, 3 pessoas finalmente se encontraram. E o pedido de perdão, apesar de tardio, parecia ser o primeiro passo para uma nova vida, repleta de possibilidades que antes pareciam impossíveis. O que parecia um encontro improvável, um golpe do destino, estava se transformando em algo profundamente significativo para todos os envolvidos. O bilionário, agora reconhecendo seu lugar na vida de Lucas e João, estava disposto a construir uma nova história, uma história que fosse diferente de tudo que ele havia vivido até então. E, pela primeira vez, ele sentiu que, talvez, fosse possível corrigir alguns erros do passado. O dia seguinte ao pedido de perdão trouxe um ar de renovação. João, embora ainda surpreso e cauteloso com as revelações de ontem, sentiu uma onda de esperança crescendo dentro de si. Ele sabia que aquele não seria um caminho fácil, mas, ao olhar para Lucas, viu em seu filho uma confiança pura, uma crença em um futuro que ainda não havia sido escrito. Lucas, com sua curiosidade e alegria, já aceitava o bilionário como uma presença constante. Era como se, de algum jeito, ele já soubesse que aquela era uma parte importante de sua vida que precisava ser resgatada. O bilionário, agora completamente imerso nesse novo papel, começou a mudar também. Ele decidiu passar mais tempo com João e Lucas, visitando-os com frequência. No início, tudo parecia um pouco estranho. Ele, com seus trajes impecáveis e o ar de grande empresário, estava imerso em um mundo diferente, mais simples, que João e Lucas conheciam tão bem. Mas,
Ao longo do tempo, esse contraste foi diminuindo. O bilionário, por mais que fosse um homem de negócios de grande porte, foi aos poucos descobrindo os prazeres de uma vida mais simples, com mais calor humano, onde as risadas no café da manhã e os passeios no parque tornaram-se tão importantes quanto as reuniões de negócios e contratos milionários. João, por sua vez, também passou a ver as coisas de uma perspectiva diferente. Ele e o bilionário, que antes eram apenas estranhos em mundos paralelos, agora começaram a se tornar amigos, a dividir mais que a paternidade de Lucas, mas também experiências, histórias e, finalmente, respeito mútuo. João o ajudava a ver a vida de uma maneira mais simples, e o bilionário o guiava em momentos em que sua visão sobre o futuro parecia ofuscada. Lucas, com sua inocência e energia, parecia ser o elo entre esses dois mundos tão distintos. Ele amava os dias passados com seu pai, e logo se acostumou com as visitas do bilionário, sem entender completamente a magnitude da situação, mas sentindo uma conexão verdadeira e profunda com aquele homem que agora fazia parte de sua vida. Os finais de semana se tornaram especiais. A família, que antes parecia improvável, agora se reunia em almoços tranquilos e passeios no campo. O bilionário, que antes via a vida como um negócio, começou a aprender a valorizar os momentos simples, como quando Lucas o arrastava para brincar de esconde-esconde ou quando ele e João compartilhavam histórias do passado enquanto caminhavam ao lado do rio. Aos poucos, eles construíram uma nova rotina. O bilionário começou a se aproximar mais de João, oferecendo seu apoio nas coisas simples, como um novo emprego para um amigo de João que estava precisando, ou ajudando a financiar um projeto que ele sempre sonhara. Mas o mais importante foi a transformação interna do bilionário. Ele percebeu que o verdadeiro valor de sua vida não estava nas cifras ou nas propriedades que possuía, mas na capacidade de amar, de se conectar com as pessoas e de ser uma presença positiva na vida daqueles que realmente importavam. Foi uma virada de chave para ele. Aos poucos, a ideia de ser pai para Lucas se solidificou. Ele não apenas fornecia apoio financeiro ou conselhos, mas agora queria ser uma presença constante e participativa. Ele estava aprendendo a ser o pai que não soubera ser antes, e Lucas, com a inocência e o coração puro de uma criança, não demorou a aceitá-lo como tal. Os primeiros aniversários de Lucas como filho do bilionário se tornaram ocasiões inesquecíveis. Não havia presentes caros ou festas extravagantes, mas momentos de união e afeto que valiam mais do que qualquer joia ou viagem de luxo. Lucas estava cercado por amor, e isso foi o suficiente para ele. João, por sua vez, se sentia grato por ver a transformação que acontecia em todos. Ele sabia que nada seria como antes, mas acreditava que a nova vida em família traria algo ainda mais valioso: a chance de se reconstruírem, de se apoiarem mutuamente, talvez, de formar uma família mais forte do que jamais imaginariam. A história de Lucas e de seu reencontro com o bilionário não foi apenas sobre sangue ou laços de família. Foi sobre cura, sobre as segundas chances que a vida oferece e sobre o poder do perdão. Era o início de uma nova vida, onde o passado, com seus erros e arrependimentos, foi finalmente deixado para trás, dando lugar a um futuro repleto de possibilidades e novas histórias. Agora, em casa, enquanto João e o bilionário olhavam Lucas dormir pacificamente, ambos sabiam que essa era uma nova etapa. Não seria fácil, mas com o amor e o apoio de todos, eles poderiam finalmente criar a família que sempre sonharam, transformando os momentos mais simples em momentos extraordinários. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilhe com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.